Nos últimos dias nós temos falado muito sobre ingressos aqui, né? Não só no Canal 10, mas toda a comunidade santista vem falando muito sobre a questão dos ingressos. A gente não pode esquecer que tem um jogo no domingo, 11 da manhã, com o Santos precisando da vitória para garantir matematicamente o primeiro lugar no grupo, para enfrentar Portuguesa, Santo André ou Ituano na Vila Belmiro, ou quem sabe em outro estádio, talvez no próprio Morumbi, dependendo do resultado que nós tenhamos em termos de público e também de renda, né? O Santos pode, quem sabe, numa dessas, imaginar jogar lá de novo na quarta de final. Também depende de uma série de outros fatores, quem vai classificar nos demais grupos, a tabela, porque tem toda aquela questão da polícia, enfim, dos grandes não jogarem próximos na cidade de São Paulo. Tem todos estes detalhes, mas o que interessa é garantir o mando de campo. Eu acho que vai acontecer, obviamente, mas existe o aspecto matemático que precisa ser respeitado. E é um jogo de reabilitação também para o Santos, um jogo também para continuar com aquela expectativa, continuar com aquela vontade de ser o primeiro colocado na classificação geral ou, na pior das hipóteses, ficar em segundo para ter também uma vantagem na semifinal, ficando em segundo e somando ponto, porque também é importante dizer, a pontuação da quarta de final vale, né? Se soma aquela da primeira fase para que você mantenha esta vantagem. Se você classifica nos pênaltis, você empata, faz um ponto. Se classifica com vitória, faz 3 pontos. E também lembrando a importância de uma pontuação alta em razão da vaga na Copa do Brasil de 2025. Então, tem todos esses aspectos, ingressos, procura do público e tal, mas tem um jogo para ser disputado contra o São Bernardo, que também luta pela classificação junto com o Novo Horizontino e com o São Paulo lá no grupo D. E o Santos precisa resolver uma questão importante, afinal já está até no mercado buscando um outro centroavante. Mas quem é que o Carille vai colocar de titular com a camisa 9 no domingo 11 da manhã? Será que bate com a ideia do torcedor de uma forma geral? Vale a pena investir, apostar em quem? É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes como Barcelona, grandes ligas, presente também nos jogos do futebol brasileiro, futebol internacional. Você aposta nos jogos aqui do futebol brasileiro, do futebol internacional, também em outras modalidades e nos chamados esportes. A 1xBet é considerado o mais confiável site de apostas do mercado com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para participar é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado e se inscreve na 1xBet e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. Então não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo sobre futebol e jogue com responsabilidade na 1xBet. Atenção para a nossa rodada de palpites. Temos 3 jogos aí do futebol internacional. Nesta sexta-feira, 4h30 da tarde, tem Bayer Leverkusen e Mainz. O Bayer Leverkusen, que é uma das sensações do futebol europeu nesta temporada. Às 5 da tarde, Campeonato Espanhol, tem Villarreal e Real Sociedad. E pelo Campeonato Francês tem o Metz contra o Lyon, também às 5 da tarde, palpites para 1xBet. Bayer Leverkusen, Villarreal e Metz. Vou apostar nos times da casa, tá certo? Nesta rodada de sexta-feira do futebol pela Europa. Palpites, portanto, para 1xBet. Eu aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, para o jogo de domingo, a única certeza que nós temos é que o Rainer está suspenso, não poderá atuar. O Carille vem trabalhando com alguns jogadores, até o Jorge, né, em recuperação, mas ele ainda não pode atuar, está no finalzinho dessa fase de transição, o que obrigatoriamente vai forçar a escalação do Felipe Jonathan, que reclama que tem uma dor aqui, outra ali, do próprio Aderlan, que teve uma queda de rendimento na partida anterior, mas como o elenco descansou 2 dias, e é importante dizer que o descanso também ajuda na recuperação, desde que o descanso seja bem feito, né? Todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com hora pré-determinada, né? Quem começa a trabalhar às 8 da manhã, termina às 8, 9 horas da noite, sabe como o descanso
é importante. Então, foram 2 dias de descanso e um período de treinos que começou na quarta-feira e que vai até amanhã deste sábado. Então, tempo mais do que suficiente para o Aderlan se recuperar, e o próprio Felipe Jonathan, que reclamava das dores. O Casares ainda não, o Juliano sim, está treinando. A dúvida é se o Carille vai utilizá-lo como titular. Acho que ele tem uma tendência a buscar a titularidade, né? Eu acho que valeria a pena colocar o Juliano como titular, ver quanto ele aguenta, construir, quem sabe, o resultado e depois usar uma outra alternativa na equipe. Mas esta não é a nossa discussão principal agora. A discussão principal é o ataque, porque quando o Marcos Leonardo foi vendido, e ele está lá em Portugal ainda como reserva, mas sempre que entra faz gols, a nossa certeza era de que o Julio Furt daria conta do recado, até porque sempre que entrou foi bem. Mas ele começou como titular, fez gol e teve uma lesão, né? Teve que sair. O Morelos estava voltando e não estava 100% ainda, aliás, nem está 100% ainda, mas quando eu falo 100% é uma questão de ritmo, de característica de jogo, pegar uma partida em que ele vá, por exemplo, como esta, de domingo, com o time titular, propondo o jogo, indo para frente e tal, né? Em tese isso deveria ter acontecido contra o Novo Horizontino, mas aí faltou a peça do meio de campo para fazer essa conexão com ele de uma forma mais correta, porque o William Bigode não é o jogador da posição. Então eu acho que o Morelos foi prejudicado pelo contexto na escalação do último domingo. E o Furt, que era titular, lesionou. O Bigode entrou, ele era um ponta, é um jogador de lado de campo no auge da carreira, né? Mas hoje não tem mais condição física de fazer isso. Quando ele joga como meia, que não é a dele, ele faz uma sombra no volante e olhe lá. Mas ele, claro, que chegou ao Santos para ser um centroavante, mesmo que com uma característica diferente, o chamado falso 9, aquele centroavante que se movimenta, que não fica lá na área o tempo todo. Então, eu acredito que essa seja uma dúvida que o Carille tenha, e que ele vai talvez estudar a característica do São Bernardo para poder escalar o time do Santos. Com o Furt, o Santos ganha a bola aérea, ganha o jogo aéreo e ganha também um atleta que faz o pivô com uma qualidade que poucos jogadores a gente vê no futebol brasileiro fazendo hoje. O Morelos também é um jogador mais fixo, mais de área, mas que sai um pouco mais, né? É um jogador mais forte também. E tem o Bigode, que é, como eu disse, um jogador de movimentação para abrir espaço para quem vem de trás, especialmente para os pontas. E aí, no caso, se o Juliano voltar, o Otero deve ir para a ponta direita novamente, né? Não jogar no meio, e o Guilherme ali do lado esquerdo. Então, realmente é uma dúvida, e talvez uma dúvida que por isso esteja motivando o Santos a buscar um outro atacante no mercado. Eu, se fosse ouvido, se tivesse poder de influenciar alguém, e eu já disse aqui, eu não sou influenciador, eu sou só o jornalista que dá as minhas opiniões, que dou as minhas opiniões, as pessoas concordam com elas ou não, e tá tudo bem, não quero que ninguém fique magoado se eu não concordar também com o que alguém disser por aqui nos comentários. Eu acho que a comissão técnica precisa investir neste momento no Furt. Se o Morelos não está 100%, né, eu acho que é melhor ele entrar realmente aos poucos. Não dá para o Santos ficar fazendo jogo laboratório neste momento, porque a escalação do Morelos hoje ainda é uma incógnita, porque ele é um jogador que precisa ir ganhando, precisa ir ganhando ritmo aos poucos. O Furt já tem um ritmo um pouco melhor. E a característica do jogo também. Eu assisti um pouco do São Bernardo contra o Palmeiras e o São Bernardo só se defendeu. Claro que também houve o mérito do Palmeiras de buscar o resultado a partir do tempo todo. E um time que se fechou. Imagino que seja algo parecido, porque a atmosfera do jogo, o clima do jogo, com a torcida do Santos na quantidade que estará no Morumbi, vai obrigatoriamente fazer com que o Santos vá para cima. E como é um time experiente, eu acredito que não sinta, ao olhar para o horizonte, para aquelas arquibancadas lotadas, as pernas tremerem diante da necessidade de satisfazer aquele público que estará presente no estádio do São Paulo, né? Porque fosse um outro time mais inexperiente, talvez achasse que, olha, meu Deus, quanta gente precisamos, né? Claro, isso é natural, precisa jogar não só pelos pontos, pela classificação, pelo campeonato, mas pelo público que fez um enorme sacrifício para poder ir a esta partida. Mas usar isso de forma
positiva e não de forma negativa, não ficar com medo da responsabilidade de ter que jogar para tanta gente. E também de se empolgar, porque às vezes o cara se empolga, quer dar um carrinho para fazer uma média com a torcida, toma um cartão, ou fazer um lance de efeito no ataque que não tenha muita utilidade. Então são coisas que um time mais experiente, mais cascudo, consegue medir. Então o ambiente vai ser favorável para que o Santos ataque. E eu acredito que o São Bernardo, num primeiro momento, vai especular o erro do Santos, que foi o que o Novo Horizontino fez aqui na Vila. Ele se fechou, teve muito menos posse de bola, jogou no contra-ataque e esperou o Santos errar, porque o Santos é um time que tenta construir de trás. Vem trocando passes, a bola passa pelos pés do João Schmidt, passa pelos pés do Pituca, né? Tinha um problema de não passar pelos pés de um meia, né, porque não tinha um meia na partida contra o Novo Horizontino, tinha ali um jogador improvisado, até chegar nos pontas para ter uma finalização de jogada para o centroavante, que tem que ser alguém com um repertório um pouco mais amplo. E eu acho que o Furt tem esse repertório. Ele faz o pivô, ele quando pega a bola para finalizar, geralmente ele finaliza com muita firmeza. Ele não é um jogador que dá aqueles chutinhos, aqueles traques, né? E que chuta lá na bandeirinha de escanteio. Geralmente o Furt, podem reparar, ele é muito preciso nas finalizações. Fora a questão da altura e do jogo aéreo. Então, eu acredito que o Furt vá para o jogo, mas imagino que o Carille olhe assim e pense, bom, talvez aqui seja melhor usar o Morelos ou usar o Bigode. São as opções que ele tem. Ainda bem que ele tem algumas opções para pensar no time até o próximo domingo. Claro que ao longo do dia nós vamos ter mais informações, quem sabe também, né, a respeito de outros assuntos relativos ao jogo e traremos informações mais tarde aqui para vocês. Antes do jogo temos muitas outras conversas, muitos outros bate-papos aqui no Canal 10, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Lembrando que este foi um conteúdo que teve a chancela master da 1xBet, a 1xBet que é parceira do Canal 10. Eu que estou hoje aqui no estúdio da Santos FM gravando este vídeo para vocês, logo estarei novamente no nosso estúdio principal lá do Canal 10, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.